pessoal, dando continuidade aqui com a nossa entrevista com o Dr. Mário. Agora a gente vai falar um pouco sobre os principais sintomas, né, sinais do paciente oncológico na medicina veterinária. O que é mais visto? O que o tutor costuma perceber no animalzinho quando ele está com alguma alteração? Boa pergunta, Gleco, porque isso pode servir para vocês agora na casa de vocês, informar um parente, um amigo, né, para ficar atento. Então, para não falar de forma geral, que aí vai confundir, eu vou tentar mais ou menos falar pelos sistemas. Então vamos lá, o que é isso? Por exemplo, se o cão começa a mancar, relutar, botar a pata no chão, quando ele vai colocar a pata, ele tem um movimento às vezes de nocicepção negativa, ou seja, ele esfrega a patinha, não levanta para colocar o pezinho direito no chão, né? Algum inchaço nas regiões articulares, ou mesmo no meio da perninha, que você está acostumado a ver, um inchaço, geralmente não uma bolinha local, mas um inchaço como um todo, digamos assim, né? Para que, se esse animal esteja, né, relutando em fazer os movimentos, etc., claro, a gente vai ter que primeiro investigar o que está acontecendo. É uma torção? Deu um mau jeito na coluna? Tem realmente uma artropatia? Porém, a gente tem que então prestar atenção em osteosarcoma, em cânceres ósseos, que geralmente dão em animais gigantes, grandes, Rottweiler, né, dog alemão, seria algo Weimaraner, de característica da raça, né? Tem algumas raças que a gente sabe que expressa mais isso, né? Outros sinais, né? O cão, por exemplo, se começar a andar, ele está normal, de repente ele começa a andar com a cabeça caída para o lado, né? Ou ele pode andar em círculo, ou às vezes ele para numa quina, numa parede, não consegue sair, começa a uivar, latir, sem sentido algum, pro nada. Então a gente tem que descartar, claro, problemas de labirinto que vão dar muito nistagmo, que é a vibração das pupilas, dos olhos para lá e para cá, né? Mas a gente pode pensar geralmente em tumores de cabeça. Esses tumores geralmente são os meningiomas e os astromas, né? Que às vezes pode ser confundido com a síndrome da disfunção cognitiva, né? Também. Os sintomas são bem parecidos, né? Exatamente. Aí cabe uma tomografia, uma ressonância magnética, né? Enfim, então a gente tem que tomar cuidado. Aí sempre vão entrar os exames que nós temos que... o diagnóstico diferencial, que a gente chama, né? Bom, nós temos aí os tumores de pele, muito comuns. Então nós temos as manchas escuras, que podem começar a ficar irregulares, que é muito dito isso, explicado pelos dermatologistas na medicina humana. Então temos os melanomas de pele, que também muitas vezes esses melanomas dão dentro da boca, e a pessoa às vezes não vê, ela só vai ver ou quando está com um cheiro muito pútrido na boca, com uma baba às vezes sanguinolenta, ou às vezes vai para uma limpeza de tártaro e na hora de mexer vai ver uma massa ali no céu da boca. Então é importante que o veterinário generalista, o clínico geral, sempre que atenda um paciente na terceira idade, procure olhar a boca de alguma forma, o palato, o fundo da boca, tá? Onde estão os molares ali. Voltando na questão da pele. Pois não, Leo? Aproveitando, o pessoal muito fala, né? Pô, apareceu uma verruguinha. Apareceu uma verruguinha lá no meu cachorro, cabeça. Uma bolinha. Aparentemente inocente. Exatamente. O que faz? Já remove, faz uma citologia, ou espera crescer, né? Então, o espera crescer é que é problemático. Eu prefiro, vamos fazer a citologia. Aí cada caso vai ser um caso. Porque se o meu paciente
ali naquele momento às vezes não tem condição de fazer uma cirurgia, né? Ou assim, ou está num lugar que a gente sabe que vai ter que fazer uma cirurgia porque está incomodando e sangra. Às vezes está no dígito. Nos dígitos aqui, se esperar para crescer, às vezes pode crescer e na hora de a gente fazer a cirurgia, tem que amputar o dígito, vai ter que fazer uma cirurgia reconstrutiva, que a gente não vai ter pele para fechar, vai dar deiscência de ponto. Então é bom se adiantar a esse tipo de bolinhas aparentemente inocentes. As bolinhas que aparecem, que são as mais preocupantes, são o que nós chamamos de mastocitomas. No meu ver, são muito preocupantes. E às vezes elas estão ainda cheinhas e às vezes com pelo por cima, porque tem muita neoplasia que aonde cresce essas bolinhas, o pelo cai. Então o melanoma amelanótico, por exemplo, ele não é escuro, ele pode ser claro e aparentemente ali ela fica lisa, não tem pelo. O mastocitoma ele pode ficar assim, às vezes avermelhado, rosa. Falando do melanoma, o Dr. Mário comentou, né, sobre um melanoma mais sem pigmentação, mais clarinho, né? Isso. Porque o melanoma ele é um tumor, né, dos melanócitos aí. Os melanócitos, pessoal, ele normalmente ele escurece, né? Ele é responsável pelo escurecimento, né, da pele, né? Então assim, não é só a bolinha preta, né? Isso. Que é preocupante, né? A bolinha sem cor também é preocupante, tem que correr atrás. Ah, não tá tranquilo, não, isso aqui... Nós temos uma família muito grande de tumores de pele. E às vezes algumas coisas meio até com pouca literatura, tá? Então realmente é lá no histopatológico que a gente vai acabar realmente dando um nome. Mas como eu estava falando, um dos mais preocupantes é o mastocitoma, que às vezes o pessoal pega e fica mexendo. O mastocitoma é um tumor de mastócitos. O mastócito ele tem um papel no nosso organismo de que quando entra um corpo estranho, um mosquito pica a gente, por exemplo, aquilo incha, começa a coçar, fica vermelho. Por que acontece aquilo ali, que são um dos sinais da inflamação? O mastócito liberou histamina para vasodilatar e o resto do sistema leucocitário, sistema imune, ir lá pegar aquela coisa esquisita, o antígeno, e neutralizar. Agora, um tumor disso pode liberar uma quantidade tão grande de histamina que o animal pode ter uma queda abrupta na pressão arterial. Dependendo da quantidade, do volume, o quão agressivo esse animal pode chocar, pode ter uma síncope e uma morte súbita. Isso aqui até, quando a gente vai fazer uma cirurgia para esse tipo de tumor, a gente antes dá antistamínico, prepara dias antes com corticoide, para estabilizar, para durante o procedimento cirúrgico não ter um problema cardiovascular. E os tumores mais comuns que a gente acaba vendo são aquelas feridas que não cicatrizam por nada. Você já passou de tudo que é creme, que é pomada, às vezes deu até bicheira, que são o SEC, que é o carcinoma espinocelular, ou epidermoide, né? Muito comum, né? Muito comum, principalmente em cães de raça claros, gostam de ficar tomando sol com a barriga exposta, né, para o sol, para cima, para a luz. Esses cães, muito comum em Bull Terrier, cães brancos de pelo curto, e nos gatos também, muito comum dar no plano nasal, aqui nas sobrancelhas, nas pálpebras, nas pontas das orelhas. Então são lugares onde quando você vê ali uma casquinha, um mosquitinho está ali, uma crosta, ali pode já ser um câncer que está começando. E esse câncer, aparentemente simples, ele metastatiza, ele espalha, Gleicon, tá? E aí quando você vai ver aquele câncer aqui da orelha, quando você vai ver, o animal está com um gânglio aqui, muitas vezes o linfonodo aumentado, mas ele está segurando essas células neoplásicas. Falando em linfonodo, os donos muitas vezes devem palpar aqui os seus animais debaixo do arco zigomático aqui
E geralmente quando eles vêm, o gânglio aumentado de tamanho, em outras partes também do corpo, muitas vezes é o linfoma. Sinal clássico, né? Que é muito comum em muitos animais, né? Então, nós temos esses tumores que são perceptíveis para você que é proprietário ficar aí, se antecipar. Também nas cadelas, né? Nós temos os cânceres de mama, os tumores. Então a pessoa tem que passar a mão em todas as mamas aqui, as cadeias mamárias, para sentir se não tem um carocinho, né? Aquelas bolinhas ali já são aí. São evidências, né, características daquilo. E tem que correr, pessoal, tem que tirar, tem que operar, não é ficar vendo não. Porque depois a pessoa chega aqui na clínica, Gleico, a pessoa chega aqui na clínica, fala, nossa, era pequenininho, virou o tamanho de uma laranja de repente. Quando acontece isso, significa que essas células estão com alto grau de replicação celular. A gente vai fazer o exame e vai ver que o grau de mitose está altíssimo. Quanto mais replicando, mais agressivo ele é, mais ele está conseguindo ganhar espaço, mais ele vai espalhar pelo corpo. Mais rápido tem que tirar ele, né? Mais rápido tem que tirar. Então assim, de sinais que a gente pode observar, são esses aí, né? Porque o sinal é tudo que eu vejo. Então sangramentos que não param, no períneo também do animal, em volta do ânus ali, em cães, em machos, geralmente não castrados, é muito comum a gente poder ter massas ali de carcinoma hepatoide, que é dependente de testosterona muitas vezes, né? E aproveitando para falar de não castrado de testosterona, nós temos a hiperplasia prostática benigna nos cães. Hoje a gente sabe, tem um exame que a gente vê a mutação de um gene chamado BRAF600. E geralmente está ligado, às vezes alguns animais começam a urinar sangue. Alguns cães machos, às vezes urinando sangue. E a gente vai ver, coletando no exame de urina 1, fazendo os exames, a gente vai ver uroteliomas, né? Então são tumores que vão dar ali na questão de uretra, etc. E às vezes essa mesma mutação tem a ver com a próstata. Então hoje se sabe que os hormônios, eles não são mutagênicos, eles são mitogênicos. Porém, uma vez que essa célula mutou e ela se transformou numa neoplasia, uma nova célula errada, se ela expressar receptores que aqueles hormônios alimentam vias de anabolismo e sinalização replicatória mitogênica, como a via do RAS para ela, automaticamente aqueles hormônios passam a fazer mal. Daí as questões então junto da endócrino para controlarmos então os hormônios que seriam contraproducentes se assim eu apontar tal câncer, né? Para a gente também controlar então a doença. E temos diversos outros sinais, como tumores nos olhos, onde o cão vai estar mudando aí a pupila, a coloração, podemos ter derrame com sangramento na câmara anterior, que é o ifema, né? E aí quando você vai examinar lá no oftalmo, você tem tumores de olho, né? Que a gente aí tem que estar, muitas vezes tem que fazer ablação, etc. E a gente acaba trabalhando muito com o pessoal do oftalmo também, e ainda mais em tumores às vezes que envolvem as meninges, né? E meningiomas nessa região cai muito para o oftalmo. Uma outra questão são tumores de nariz, de focinho. Às vezes o cão ele começa a fungar muito, numa dessas ele espirra, sai sangue, sai coágulo, e às vezes pode ter uma tumefação, um aumento. Então precisa também prestar atenção nisso e logo buscar aí um profissional, certo? É isso aí, pessoal. Você gostou desse vídeo? Você tem um animalzinho? Compartilha esse vídeo para quem você gosta, para quem
né, você conhece que tem um animalzinho de estimação, que é muito importante. Todas essas dicas aí que o Dr. Mário está dando, eu acho assim, pode prevenir, né, quanto mais rápido começa um tratamento oncológico, melhor, né, doutor? Exatamente. Então, compartilhe esse vídeo que pode ser, acredito eu, a gente aqui na clínica temos certeza que é de importância aí para toda a nossa sociedade. É isso aí. Obrigado. É isso aí, pessoal.